Questão 172. Trata-se de uma questão de estatística, onde aparece o conceito de variância e desvio padrão. Quando você tem uma massa de dados, uma certa quantidade de dados, de números, você pode calcular a média desses números. É a soma dividida pela quantidade deles. Agora, a média, portanto, é uma medida estatística. Agora, cada valor, cada número, cada informação, ela está afastada da média, pode estar afastada da média para mais ou para menos. Tem um afastamento positivo ou um afastamento negativo. Podemos pensar numa medida da média desses afastamentos. A variância é uma medida que se obtém a partir dos quadrados dos desvios, que são números positivos. Então, a média dos quadrados dos desvios é a variância. Agora, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Quer dizer, seria uma medida dos desvios, uma certa medida dos desvios, obtida dessa forma, a partir da variância, raiz quadrada da variância, que é a média dos quadrados dos desvios, que são positivos. Não se usa os desvios, porque os desvios podem ser positivos ou negativos, e a média dos desvios poderia inclusive ser zero, indicando que não houve nenhum desvio, o que não é verdadeiro. Então, trabalha-se com os quadrados dos desvios, dos afastamentos da média. Então, vamos à questão. Um produtor de café irrigado em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria estatística, constatando, entre outras informações, o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados, 3 hectares. E o valor obtido para o desvio padrão foi de 90 quilos por talhão. A unidade desse desvio padrão foi de quilos por talhão. O produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 quilos por hectare. Não mais quilo por talhão, mas sacas por hectare. Sacas de 60 quilos, hectare, 10 mil metros quadrados. Um talhão tem 3 hectares. A variância das produções dos talhões expressa em sacas por hectare ao quadrado é. Então, temos aí as 5 alternativas. Seria bom anotar as alternativas. Recorde que a variância é a média aritmética não dos desvios, mas dos quadrados dos desvios. Enquanto que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vamos à solução. Os talhões têm a mesma área de 30 mil metros quadrados.
O desvio padrão foi de 90 quilos por talhão. Cada talhão tinha um desvio e o desvio padrão de todos esses desvios, desses talhões, foi de 90 quilos por talhão. Assim, o desvio padrão S é igual a 90 quilos por 30 mil metros quadrados, o que é a mesma coisa que uma saca e meia por 3 hectares. Isto é, S igual 1,5 dividido por 3 é 0,5. Então, S igual a 0,5, ou seja, meia saca por hectare. Então, o desvio padrão de todos os desvios por hectares é de meia saca por hectare. Como o desvio padrão S é a raiz quadrada da variância V, podemos concluir que variância é a média dos quadrados dos desvios. Então, como o desvio padrão S é a raiz quadrada da variância V, podemos concluir que S, 0,5, é igual a raiz de V. Daí V é o quadrado de 0,5 sacas por hectare. Então dá 0,25 sacas por hectare ao quadrado. Quer dizer, a unidade de medida da variância aqui está em sacas por hectare ao quadrado. Vale, portanto, a alternativa E. Questão 173. Essa questão trata de um problema de combinatória, ou de princípio multiplicativo. O designer português Miguel Neiva criou um sistema de símbolos que permite que pessoas daltônicas identifiquem cores. O daltônico ele tem dificuldade de identificar cores. Ele confunde, por exemplo, o vermelho com o verde. O sistema consiste na utilização de símbolos que identificam as cores primárias azul, amarelo e vermelho. Além disso, a justaposição de dois desses símbolos permite identificar cores secundárias, como o verde, que é o amarelo combinado com o azul. Já o azul com vermelho daria roxo, o amarelo com vermelho dá laranja. O preto e o branco são identificados por pequenos quadrados. O que simboliza o preto é cheio, enquanto o que simboliza o branco é vazio. Os símbolos que representam preto e branco também podem estar associados aos símbolos que identificam cores, significando se estas são claras ou escuras. Pode ser verde claro, verde escuro, azul claro, azul escuro. De acordo com o texto, quantas cores podem ser representadas pelo sistema proposto? 14, 18, 20, 21 ou 23? Solução. Temos um total de 20 cores que podem ser representadas pelo sistema proposto. Que são? Vamos ver como é que nós calculamos esse número 20. Nós temos 3 cores primárias: azul, vermelho e amarelo. Temos as 3 cores secundárias, obtidas combinando-se as primárias, uma com a outra. Depois temos o branco e o preto, 2 cores a mais. Então temos 3 mais 3 mais 2. Agora, as 6 primeiras cores, as primárias e as secundárias,
Então, nós vamos ter, podem ser, claro, pode ser elas puras, ou então mais clara ou mais escura. Então, temos que multiplicar por 2 essas 6 cores. Temos as 6 puras e mais 12 variações, para mais claro ou mais escuro. Somando-se tudo, temos um total de 20 cores. Agora observe que o cinza não foi incluído, porque o enunciado não fala de uma combinação do preto com o branco. Então, na realidade, a resposta é 20. Devemos escolher a alternativa C. Questão 174. José, Paulo e Antônio estão jogando dados não viciados, dos quais, em cada uma das 6 faces, há um número de 1 a 6. Dados comuns. Cada um deles jogará 2 dados simultaneamente. José acredita que, após jogar seus dados, os números das faces voltadas para cima lhe darão uma soma igual a 7. Já Paulo acredita que a sua soma será igual a 4. E Antônio acredita que sua soma será igual a 8. Com essa escolha, quem tem a maior probabilidade de acertar sua respectiva soma, o seu prognóstico? Quem é? É Antônio, já que sua soma é a maior de todas as escolhidas? É José e Antônio, são eles dois, já que há 6 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há apenas 4 possibilidades para a escolha de Paulo. Alternativa C. José e Antônio, já que há 3 possibilidades tanto para a escolha de José quanto para a escolha de Antônio, e há apenas 2 possibilidades para a escolha de Paulo. Apenas José, já que há 6 possibilidades para formar sua soma, a soma que José escolheu, 5 possibilidades para formar a soma de Antônio e apenas 3 para formar a soma de Paulo. Ou então é Paulo que vai acertar o seu prognóstico, já que a sua soma é a menor de todas? Solução. Primeiro, vamos observar que nós temos 2 dados. Podemos imaginar que esses dados são de cores diferentes. Um é branco, o outro azul, por exemplo. De forma que, ao jogar o dado, se o primeiro deu 6 e o outro deu 1, é diferente do primeiro dar 1 e o segundo dar 6. Eles são eventos diferentes. Nós temos, na realidade, as somas resultantes podem ser ou 2, que é a menor possível, ou então até 12, que é 6 mais 6. Então, nós temos 11 somas possíveis, 11 resultados possíveis, que vão do menor resultado, 2, até o maior, 12. Mas nós temos, na realidade, 36 eventos, 6 vezes 6. Como dissemos, o resultado 6 e 1 é diferente do resultado 1 e 6, embora a soma seja 7. Então, vejamos. Nós que José apostou na soma 7. 7 pode ser 6 e 1, ou 5 e 2, ou 3 e 4, ou 4 e 3, ou 2 e 5, ou 1 e 6. Então, 6 e 1, 6 mais 1, 5 mais 2, 4 mais 3, 3 mais 4, 2 mais 5 e 1 mais 6. Todos dão 7.
Portanto, um total de 6 maneiras diferentes, 6 resultados, 6 eventos, cuja soma é igual a 7. Então, dá 6 sobre 36 é a probabilidade de José acertar. 6 num total de 36 eventos. Paulo apostou na soma 4. 4 pode ser. O primeiro dado dá 3, o segundo dá 1. O primeiro dá 2, o segundo também dá 2. Ou o primeiro dá 1 e o segundo dá 3. Também todas essas somas resultam em 4. Então são 3 eventos possíveis, favoráveis a Paulo, num total, num universo de 36 eventos possíveis. Um espaço amostral de 36 eventos possíveis. Antônio apostou na soma 8. Pode ser 2, 6 e 2, é o primeiro evento. Um outro evento, 5 e 3, que dá 8. 4 e 4, ou então 3 mais 3, ou o primeiro dado dá 2 e o segundo dado dá 6. Então temos aí 5 eventos, num total, no universo amostral, com 36 eventos, 36 possibilidades. Então a chance de Antônio é de 5 em 36. Vence José, né? Tem mais chance de acertar seu prognóstico. Vale a alternativa D, isto é, quem tem mais chance de acertar é José. Já que há 6 possibilidades para formar sua soma. 5 possibilidades para formar a soma de Antônio. E apenas 3 possibilidades para formar a soma de Paulo. Questão 175. O gráfico apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. São 10 meses. Com base no gráfico, o valor da parte inteira da mediana dos empregos formais surgidos, os novos empregos surgidos, no período então temos aí 5 alternativas. É uma questão de estatística, refere-se a uma certa medida central de um conjunto de valores. A mediana é o valor central, não é o valor médio. O valor médio é a soma dos valores dividido pela quantidade. Pode até coincidir, o valor médio pode coincidir com a mediana. Quer dizer, a média aritmética pode coincidir ou não com a mediana. A mediana é o número central, aquele valor central, né? O valor que está no meio dos valores dados. Você tem que ordenar os valores e ver o centro desses valores. Então, vejamos. Solução. Para calcular a mediana, devemos escrever os 10 valores do gráfico de forma ordenada e determinar o valor central. Então, aí estão os números colocados em ordem crescente. Temos 2 números no centro, o 212.952 e o 24.246.875. Então, o valor central seria a média aritmética desses 2 números, que dá 229.913,5. Mas a questão pede apenas a parte inteira. Esse valor aí é a mediana. Mas a questão pede a parte inteira da mediana.
Então, é apenas 229.913. Devemos marcar a alternativa B. Questão 176. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico, submetido a uma determinada temperatura elevada. Em seu lugar, aparecendo espaços vazios que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela água, vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que, no processo de cozimento, a cerâmica de argila sofra uma contração em dimensões lineares, em linha reta, de 20%. Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma travessa de argila de forma cúbica de aresta A diminui para um valor que é alternativa A, 20% menor que V. A alternativa não está dizendo 20% de V, não. Diminui para o valor que é 20% do valor V, do valor inicial. Não, não está dizendo isso. Está afirmando 20% menor que V, uma vez que o volume do cubo é diretamente proporcional ao comprimento do seu lado. Alternativa B, 36% menor que B. Também não diz que é 36% de V. 36% menor que V. Quer dizer, diminui para um valor V1, cuja diferença V menos V1 é 36% de V. A diferença de V1 e V menos V1 é 36% de V. Portanto, o V1 é 36% menor que V. E assim, a alternativa C também, e a alternativa D, e a alternativa E. 60% menor que V. V1 é 60%, a diferença entre V1 e V é de 60% de V. Vamos à solução da questão. O volume anterior à contração era V, igual a A3. O volume de um cubo é o cubo de sua aresta. Com a contração, o novo volume, passou a ser o cubo da nova aresta. A nova aresta é 80% da aresta antiga. Então, 80% de A ao cubo. Veja a figura. 80% de A é 80 sobre 100 vezes A ao cubo. Simplificando, dá 8 sobre 10 vezes A ao cubo, que dá 512 milésimos vezes o cubo da aresta. Assim, o novo volume V1 é 0,512 vezes o volume inicial, ou seja, 51,2% do volume inicial. Agora veja, a diferença entre 1 e 0,512 é igual a 0,488. Ou seja, se você multiplicar essa equação por V, então fica V menos 0,512V igual a 0,488V.
Ou seja, podemos interpretar da seguinte maneira. A diferença entre V e V1, volume inicial, e o V1, por quê? 0,512V é o V1. Então, a diferença entre V e V1 é igual a 0,488V. Multiplicando essa equação toda por V. Então, podemos dizer que a diferença entre V e V1 é 0,488V de V. Ou seja, o volume contraído, V1, é 48,8% menor do que V. Quer dizer, a diferença é 0,488V. A diferença é 48,8V. Então, o volume contraído V1 é menor, é 48,8% menor que V. Isto é a alternativa C. A questão é delicada nesse ponto, porque se trata de representar a diferença entre os dois volumes como um percentual do volume inicial. Questão 177. Dentre outros objetos de pesquisa, a alometria estuda a relação entre medidas de diferentes partes do corpo humano. Por exemplo, segundo a alometria, a área A da superfície corporal de uma pessoa relaciona-se com sua massa M pela forma A área corporal, superfície, igual a K vezes raiz cúbica de M ao quadrado, ou M elevado a 2/3, em que K é uma constante positiva. Se no período que vai da infância até a maioridade do indivíduo, sua massa é multiplicada por 8, por quanto será multiplicada a área da superfície corporal? Temos aí 5 alternativas. Seja a superfície de uma pessoa, da pele de uma pessoa, num determinado momento de sua infância, A1, quando tinha massa M. E A2, a superfície corporal dessa pessoa, quando tinha massa 8 vezes maior, 8M. Segundo o enunciado, a superfície corporal inicial, quando a massa é M, na infância, é A1 igual a K vezes M elevado a 2/3, ou seja, raiz cúbica de M ao quadrado. E a superfície corporal adulta, A2, é K vezes a massa, que agora é 8M, também elevado a 2/3. Então, ficamos com 8 elevado a 2/3 e K se repete e M elevado a 2/3. Agora, 8 elevado a 2/3 é a raiz cúbica de 8 ao quadrado. A raiz cúbica de 8 é 2, ao quadrado é 4. Então, ficamos com 4km elevado a 2/3. Mas ocorre que K vezes M elevado a 2/3 é justamente a superfície da pessoa na infância. É A1. Então, ficamos com 4/1. Então, A2 é igual a 4/1. Então, a superfície é multiplicada por 4, quando a massa é multiplicada por 8. Marcamos a alternativa B.
Questão 178. A questão trata de matrizes, de produto de matrizes. Eu faço uma pausa, dê uma lida no seu livro de matemática sobre esse assunto. Se você tem que multiplicar uma matriz A por uma matriz B, elas devem satisfazer certas condições. Não pode, qualquer matriz A não pode ser multiplicada por qualquer matriz B. É preciso que o número de colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B. Então, há essa condição. Dada uma certa matriz, você pode multiplicar essa matriz à direita por uma matriz B à direita ou por uma outra matriz C à esquerda. Então, C vezes A, um outro produto seria A vezes uma matriz B. Mas sempre obedecendo essa regra. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Um aluno registrou as notas bimestrais de algumas de suas disciplinas numa tabela. Ele observou que as entradas numéricas da tabela formavam uma matriz 4x4. 4 disciplinas, 4 bimestres. E que poderia calcular as médias anuais dessas disciplinas, de cada uma delas, usando o produto de matrizes. Todas as provas possuíam o mesmo peso e a tabela que ele conseguiu é mostrada a seguir. Aí está a tabela com as notas desse aluno. Matemática, português, geografia e história. Em 4 bimestres. Então lá ele acha que ele pode calcular uma matriz que vai multiplicar por essa matriz desses números, à direita ou à esquerda, não sabemos, vamos ver, para obter então as médias de cada uma dessas disciplinas. Continuando. Para obter essas médias, ele multiplicou a matriz obtida a partir da tabela por, então temos aí 5 matrizes. Matriz A pode ser multiplicada à esquerda pela matriz da tabela. A matriz B também, à esquerda, porque o número de colunas é 4, igual ao número de linhas da tabela. Já a matriz C só pode ser multiplicada à direita, porque o número de colunas da tabela é igual ao número de linhas da matriz C e da matriz D e da matriz E. Então, a C, D e E podem ser multiplicadas à direita da tabela. A matriz A e B podem ser multiplicadas, podem ser fatores colocados à esquerda da tabela, na matriz da tabela. Qual delas vai dar a média aritmética dessas notas, de cada uma dessas matérias? Essa é a questão. Solução. Iniciamos com uma observação simples, que é mostrar a matriz que foi obtida a partir da tabela das notas desse aluno. É só manter os números nas mesmas posições em que ele se encontra. A primeira linha da matriz é o conjunto das 4 notas de matemática. A segunda linha, português. A terceira linha, geografia. E a quarta linha, história. E as colunas correspondem aos bimestres. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Uma matriz 4x4.
Então, temos aí a relação das notas, o quadro das notas, que é uma tabela 4x4, e temos a matriz aí embaixo, a matriz obtida dessa tabela, matriz 4x4. Para multiplicar a esquerda, nós podemos multiplicar a esquerda ou a direita, né? Multiplicando-se a esquerda, para multiplicar a esquerda, devemos ter uma matriz n por 4, quer dizer, n linhas por 4 colunas, para obter uma matriz também n por 4. E obter uma matriz n por 4. Então, você vai multiplicar a matriz n por 4 por uma matriz 4 por 4, que é essa matriz que está aí, nas notas. E obter a matriz n por 4. Na realidade, n igual a 1. Então, temos uma matriz n por 4, quer dizer, 1 por 4, uma linha. É uma matriz linha, com 4 elementos. Então, 4 colunas. Assim como é a matriz A e a matriz B. Veja, a matriz A, uma linha e 4 colunas, 4 números. A matriz B também. É uma linha só. É uma matriz linha. Para multiplicar a direita, precisamos de uma matriz 4 por M. No caso, 4 por 1, é o contrário, né? Tem que ser 4 linhas. E, no caso, uma única coluna. É uma matriz coluna. 4 por 1. Que vai dar uma matriz 4 por 1 também. Assim como são as matrizes C, D e E. Observe que a matriz C é uma matriz que tem 4 linhas e uma única coluna. A matriz D também, 4 linhas, quer dizer, 4 números, mas dispostos numa única coluna. E a matriz E também é uma matriz coluna. Só tem uma coluna com 4 elementos. Devemos considerar também que a ideia é multiplicar por uma matriz, à direita ou à esquerda, vai ser uma matriz linha ou uma matriz coluna, de sorte que o produto, o resultado desse produto de matrizes, seja o conjunto das médias das disciplinas. Note que são 4 disciplinas. Por exemplo, a média de matemática é 5,9 mais 6,2 mais 4,5 mais 5,5 dividido, tudo isso dividido por 4. São 4 notas. E assim, a média de português é a soma das notas dividida por 4. Geografia, mesma coisa. E história, mesma coisa. Então, você veja que as duas matrizes que podem ser a resposta correta é a matriz B ou a matriz E. Agora, note também que ele poderia obter tanto a média de cada matéria, as médias de cada matéria, como as médias por bimestre. A média do primeiro bimestre, que é a soma das 4 notas do primeiro bimestre dividido por 4, e assim por diante. Mas ele está interessado em obter as médias por disciplina. A média de matemática, a média de português, geografia e de história. Isso é importante observar. Então, aí nós vamos poder decidir se é a matriz B, que vai multiplicar à esquerda, ou a matriz E, que vai multiplicar à direita.
Podemos agora resolver a questão. Temos as notas que forneceram a matriz das notas, 4 por 4. Como temos 4 notas em cada disciplina, né? As únicas matrizes que podemos usar são B e E, uma vez que a média de cada disciplina é o total das notas da disciplina dividido por 4. Temos, portanto, as seguintes possibilidades. Multiplicar à esquerda por essa matriz linha, matriz B, alternativa B, ou multiplicar à direita pela matriz da alternativa E, a matriz coluna. Então, faça aí a operação de produto de matrizes. No primeiro caso, nós vamos ter a soma, cada elemento vai ser a soma de cada coluna dividido por 4. Quer dizer, o primeiro produto vai dar o conjunto das médias de cada bimestre. O primeiro elemento vai ser uma matriz cujo primeiro elemento é a média do primeiro bimestre, porque multiplica cada um deles por 1/4 e soma. E assim por diante. Já a segunda alternativa é multiplicar por uma matriz coluna à direita, vai dar justamente a média de cada disciplina. Então, a primeira linha pela coluna da matriz coluna, vai dar a média de matemática. É a soma das notas dividido por 4. O segundo elemento da matriz produto vai ser a média de português. E assim por diante. Então, vejamos. A opção B resultará numa matriz linha 1 por 4, com as médias semestrais. Já a opção E tem como resultado uma matriz coluna 4 por 1, com as 4 médias por disciplinas. Devemos, portanto, escolher a alternativa E. Caso você tenha alguma dificuldade, é porque você ainda não está firme no conceito de produto de matrizes. Então, volte aos livros, pare um pouco essa aula e vá reler produto de matrizes nos seus livros. Como dissemos, a aula não substitui o seu livro, nem o seu professor. É apenas uma recapitulação com as questões do Enem. Apenas para exercitar nosso conceito de produto de matrizes, vamos fazer uma observação, um comentário. Embora a questão não tenha pedido, vamos efetuar o produto das matrizes da alternativa E e calcular as médias daquele aluno, usando o produto de matrizes. Então, vejamos. Veja os cálculos primeiro. Então, e olhando simultaneamente, olhando para a matriz. Então, você tem a primeira linha da matriz 4 por 4, multiplicado pela coluna à direita. Então, dá 5,9 vezes 1/4, 6,2 vezes 1/4, mais 4,5 vezes 1/4, mais 5,5 vezes 1/4.
Aí, fazendo as continhas, o denominador é 4, dá 5,525. É o primeiro elemento da matriz produto, que é uma matriz 4 por 1, 4 linhas e uma única coluna. Agora veja, a segunda linha da matriz quadrada vezes a matriz coluna. 6,6 vezes 1 quarto, mais 7,1 vezes 1 quarto, mais 6,5 vezes 1 quarto, mais 8,4 vezes 1 quarto. Fique olhando para a matriz. Isso dá 7,15. Depois, a terceira linha da matriz quadrada vezes a matriz coluna, vezes a coluna da matriz à direita. É formada por apenas uma coluna. É uma matriz 4 por 1. Então dá 8,6 vezes 1 quarto, 6,8 vezes 1 quarto, mais 7,8 vezes 1 quarto, mais 9,0 vezes 1 quarto. Fazendo as contas, dá 8,05, que é o terceiro elemento da matriz coluna, da matriz produto, o resultado do produto dessas duas matrizes. E o último elemento, a última linha vezes a coluna, 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto e 1 quarto. Então, está aí o cálculo, né? Resultando em 6,35. Então, cada linha multiplicada pela coluna à direita. E assim vamos obtendo as 4 médias das 4 disciplinas. Porque em cada linha nós temos as notas das disciplinas. Na primeira linha, temos as notas de matemática. Multiplicado pela coluna, vai dar justamente a média de matemática, 5,525. E assim sucessivamente. Questão 179. É uma questão sobre corrente elétrica. Existem no mercado chuveiros elétricos de diferentes potências, que representam consumos e custos diversos. A potência P de um chuveiro elétrico, é dada pelo produto entre a sua resistência elétrica, R, e o quadrado da corrente I, que por ele circula. O consumo de energia elétrica, por sua vez, é diretamente proporcional à potência do aparelho. Considerando as características apresentadas, qual dos gráficos a seguir representa a relação entre a energia consumida E por um chuveiro elétrico e a corrente elétrica I, que circula por ele? Observe que a energia, então, que está no eixo vertical, é proporcional à potência, como foi dito anteriormente. A potência, por sua vez, depende de uma constante R, que é a resistência do chuveiro, é uma constante,
e da corrente I. Ora, é uma relação crescente. Quer dizer, quando a corrente cresce, a energia também, a potência cresce e a energia vai crescer. Então, já podemos descartar a opção B, que é decrescente, e a opção E, que também é decrescente. A opção C é constante, não é o caso também, já que a corrente é variável. Ficamos com a alternativa A e D. A alternativa A diz que a energia depende linearmente da corrente, que não é o caso, porque se a energia depende da potência e a potência depende do quadrado da corrente, então somos levados para a alternativa D, que é uma função crescente, mas a relação não é uma relação linear, mas uma relação mais semelhante a uma parábola, a um crescimento mais acelerado. Solução. Se a energia consumida é diretamente proporcional à potência P do chuveiro, e esta é o produto da resistência R pelo quadrado da corrente I, então a energia consumida como função de I, E de I, é igual a Kp. Então, E da variável I, o valor de E como função de I, é igual a K vezes R vezes I ao quadrado, uma função quadrática. Isso nos permite dizer que o gráfico D é o que melhor, é o que pode representar a energia E como função da corrente I, da variável I. Finalmente, a questão 180. Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan, nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS, sigla em inglês para Sistema de Posicionamento Global, com longitude de 124 graus e 3 minutos a leste do meridiano de Greenwich. Dado 1 grau, ângulo, né? 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. A representação angular da localização do vulcão com relação à sua longitude, que é de 120 graus e 30 minutos, em relação à sua longitude, na forma decimal é. Então, aí temos as opções todas em graus, 124,02 graus. Quer dizer, não temos uma representação sexagesimal, em graus, minutos e segundos, mas uma representação decimal. Solução. A localização tem longitude leste de 124 graus e 3 minutos. O problema é transformar esses 3 minutos numa fração do grau e juntar com os 124 graus. Mas 1 minuto é um 60avo do grau. Por quê? Porque 1 grau tem 60 minutos. Assim, 3 minutos é 3/60 do grau.
ou seja, 1/20, simplificando, 1/20, 1/20 grau. Em termos decimais, 1 dividido por 20 dá 0,05. Então, 3 minutos corresponde a 0,05 graus. Portanto, a localização vai ser 124 graus e 3 minutos, que é a mesma coisa que 124,05 graus, apenas em graus, uma forma decimal, como indica a alternativa B. E assim concluímos a nossa aula de matemática. As questões do Enem 2012 resolvidas uma a uma. Todo esse material você pode encontrar tanto no Facebook quanto no nosso canal do YouTube, Francisco Roberto Vieira. Compartilhe com seus alunos ou com seus professores, com a página da sua escola ou seus parentes e amigos que vão fazer o Enem. Se você gostou e estiver no YouTube, dê um like e assine o nosso canal. Em breve estaremos postando as questões da prova de Ciência da Natureza 2012.